Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Flamengo, que tem feito aí uma boa campanha, um bom início de temporada, venceu mais uma vez o Vasco sem dificuldades e eu destaco aí como um dos melhores times do Brasil para essa temporada de 2025, acho que vai ser aí candidato ao título de campeão brasileiro, Copa do Brasil e até mesmo a Libertadores. Vamos falar um pouquinho sobre esse Flamengo que venceu o Vasco pelo Campeonato Carioca, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, o Vasco enfrentou o Flamengo pelo Campeonato Carioca, né, fase de grupos, no dia 15 de fevereiro, e foi completamente dominado ali pelo Flamengo, né? O Flamengo conseguiu vencer com facilidade, o que demonstrou ali a disparidade que vive esses dois clubes no atual momento do futebol brasileiro. Ano passado aqui nesse canal eu fiz vários vídeos falando sobre o Botafogo, tem vários vídeos, o Botafogo estava numa fase muito boa, o que culminou lá no título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E, no entanto, esse ano a coisa está um pouco diferente. Acho que a questão do Botafogo ter um dono e o dono ter uma forma de pensar, parece que o Botafogo ainda não iniciou sua temporada de fato, né? Ainda não tem um treinador ali definido, está jogando o Campeonato Carioca meio que como uma pré-temporada, né? E isso está fazendo com que o clube não engrene ali, a gente não sabe qual vai ser a expectativa aí para o Botafogo pelo resto do ano. E eu acredito que esse ano a gente vai poder falar muito aqui do Flamengo, porque a gente tem visto um time muito coeso, um time muito bom, dirigido por um técnico muito competente, jovem, que é o Felipe Luiz. E aí a gente vai poder repercutir bastante aí durante o ano esse Flamengo, acho que vai dar muito o que falar. Bom, comentando do jogo de sábado pelo Campeonato Carioca, o primeiro tempo o Flamengo dominou, venceu o Vasco lá no Campeonato Carioca, né, realizado lá no Maracanã, e conseguiu ali seguir na liderança com folga, né? Os gols foram de Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Com esse resultado, o Flamengo chegou a 20 pontos. Já o Vasco segue na quarta posição com 14 pontos. E aí, nesse primeiro tempo, né, o Flamengo não deu chance para o Vasco. E com boas atuações, né, do sistema ofensivo, ultrapassagem dos laterais, né, Wesley e Varela, o Flamengo pressionou e abriu o placar. Aos 27, após uma troca de passes ali do Gonzalo, Plata tabelou com o Bruno Henrique, que foi derrubado, e aí, de pênalti, o Bruno Henrique fez 1-0. O Bruno Henrique é um jogador que tem se destacado muito nessa temporada, principalmente depois que o Gabigol saiu, tem sido decisivo. A gente viu o Bruno Henrique fazer uma grande atuação naquele jogo contra o Botafogo, né, pela Copa lá dos Campeões, né, a disputa contra o campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. E tem sido um cara muito decisivo, né? Um cara que tem uma identificação ali forte com a camisa do Flamengo. Acho que vai fazer uma boa temporada. Mas o domínio do Flamengo foi amplo, a gente assistindo o jogo. Era o esperado, né? Não se esperava que fosse algo diferente, mas às vezes, por questão de ser um clássico ali, você tem o fato da torcida rival, né? Tem esse tempero ali. Talvez o Vasco poderia equalizar um pouco as coisas, mas não foi o que aconteceu. E ali o Flamengo já estava ali vencendo o Vasco, né? E no segundo tempo o Vasco teve uma postura diferente, melhorou um pouco o time, mas não conseguiu diminuir ali o resultado, né? O placar final foi 2-0 para o Flamengo. Eu queria colocar aqui na tela o time base aqui do Flamengo para a gente dar uma olhada e fazer alguns comentários aí sobre como o Felipe Luiz tem jogado aí com esse Flamengo. Pois bem, o Flamengo ontem, né, jogou com o Rossi lá no gol, na lateral esquerda, né, o Varela, Léo Pereira, Danilo e Wesley fazendo a linha de defesa. Ali interessante que o Danilo
jogando meio que improvisado de zagueiro, né? O Flamengo tem um elenco realmente muito bom. E ali no meio campo a gente teve o Arrascaeta, Araújo, Pulgar. E no ataque, Michael, Bruno Henrique e o Plata. Lembrando que o Gerson também não jogou, ele provavelmente está sendo ali negociado, né? Se fala muito ele em uma partida para o futebol russo, né? Ainda não se tem nada certo. Mas o fato é que o Flamengo tem um time muito bom, tem muitas peças ali e promete uma boa temporada, né? É uma gestão ali do Felipe Luiz como técnico muito equilibrada, ele sabe colocar o time de acordo com o adversário. Esse momento ali em que o Vasco foi melhor que o Flamengo no segundo tempo, provavelmente o Felipe Luiz vai estudar isso aí e vai corrigir. Então a perspectiva é de que o Flamengo faça sim uma grande temporada em 2025. Se a gente tirar de base apenas esse jogo, não foi uma atuação espetacular do Flamengo, no sentido de a gente já concluir que o time já está voando, né? Porque apesar dessa vitória, né, o time do Vasco é um time muito frágil ali na questão de defesa, poucas opções ofensivas, né, jogadas muito em cima lá do Verratti, e não tem muita criação ali de jogadas ali, pelo menos isso não demonstrou. Então o Vasco é um adversário frágil, né, apesar da rivalidade, né? Mas a gente vê que o Flamengo está no caminho certo e vai ser difícil parar esse Flamengo, na minha opinião, no atual momento, junto com o Atlético Mineiro, que está evoluindo, né? A gente vê também o Corinthians, às vezes, jogando bem, o Palmeiras, que é sempre muito forte. Vejo esses clubes aí, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, como os principais clubes aí que estão jogando futebol melhor aí do Brasil no atual momento. E acho que a gente vai comentar muito aí sobre o Flamengo nessa temporada. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você acha que o Flamengo vai ganhar esse ano, já ganhou uma taça aí, a Copa dos Campeões. Comente aí se você acha que eles vão levar mais taças aí esse ano. Bom, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.